Bem-vindos ao canal Hiperfoco. Estrasburgo, 1518. Num dia quente de julho, uma mulher, Frau Trófia, sai pra rua e simplesmente começa a dançar. E ela não para. Não para, nem por horas, nem por dias. O que começa como, um mistério bizarro, vira um pesadelo coletivo. Essa é a história da praga da dança. Uma epidemia que fez centenas de pessoas dançarem sem música, sem descanso. Até o colapso. E para alguns até a morte. A gente precisa mergulhar nisso, porque os relatos são de arrepiar. As fontes da época, anotações de médicos, sermões de igreja, pintam um quadro que não tem nada a ver com festa. É puro horror. Não era uma dança, eram convulsões. Os movimentos, segundo as crônicas, eram espasmódicos, violentos. Consegue imaginar a cena? Braços se debatendo, pernas chutando sem controle. É difícil até de visualizar. Testemunhas descrevem os olhos das vítimas como vazios, perdidos, e o custo físico disso. Era uma tortura pública. E no calor do verão, né? Exato. Corpos encharcados de suor, pés inchados, sangrando dentro dos sapatos nas ruas de pedra. Há registros de gente gritando, implorando por ajuda. Implorando para parar. Mas o corpo simplesmente não obedecia. É uma imagem terrível, a mente querendo parar e o corpo nessa maratona macabra. E a velocidade com que isso se espalhou é o que transforma o caso de uma tragédia individual em um pânico em massa. Começou com uma única mulher. Uma mulher, Frau Trófia, em 14 de julho. Em uma semana, já eram mais de 30 pessoas com ela. 30? No início de agosto, as crônicas da cidade falam em cerca de 400 vítimas dançando pelas ruas. E é importante frisar, isso não é lenda. Não é bem documentado. Muito. Temos múltiplas fontes, até notas oficiais do conselho da cidade, confirmando que as pessoas de fato dançaram. E a questão das mortes? Porque algumas fontes falam em até 15 pessoas morrendo por dia. Isso é verdade? Aí a gente entra numa área meio cinzenta. Essas fontes que citam um número tão alto de fatalidades, elas foram escritas décadas depois. Ah, não são fontes primárias, então. Exato. Já os documentos da própria cidade de Estrasburgo, daquele período, não mencionam nenhuma morte. O que não diminuiu o horror, claro. De forma alguma. Ser forçado a dançar até desmaiar de exaustão já é um pesadelo, mas a ausência de um registro oficial de mortes adiciona outra camada de mistério ao caso. Certo, a cena é apocalíptica. A gente precisa entender como isso é humanamente possível. Qual é a primeira porta que os historiadores batem para explicar um surto desses? Imagino que é a biologia. Exatamente. A primeira suspeita é sempre algo no corpo, no ambiente. E nesse caso, a teoria que dominou por muito tempo foi o ergotismo. Ergotismo. É uma explicação que parece, à primeira vista, muito lógica. Trata-se de um envenenamento. É causado por um fungo, o Claviceps purpurea. Que nome complicado. E onde esse fungo fica? Ele cresce em grãos úmidos, principalmente no centeio. E o centeio era a base do pão para a maioria da população naquela época, né? O pão de cada dia. O problema é que esse fungo produz substâncias químicas alcaloides que são extremamente tóxicas e psicoativas. A principal delas, a ergotamina, está quimicamente a um passo de ser LSD. Peraí, LSD? Então a teoria é que a cidade inteira teve uma bad trip coletiva por causa de pau mofado. Em essência, sim. E os sintomas da forma convulsiva do ergotismo são assustadoramente parecidos com os relatos da praga, sabe? Espasmos musculares violentos, convulsões, mania, psicose, alucinações terríveis. Um encaixe perfeito para um cético. Exato. As pessoas não estavam dançando, estavam se contorcendo em agonia por causa de um veneno. Mas, peraí. Essa teoria, por mais científica que pareça, tem furos enormes, não tem? O historiador John Waller, que é uma das maiores autoridades no assunto, praticamente desmonta essa ideia. Ele levanta pontos importantes, sim. O primeiro é sobre a resistência física. A energia para dançar por dias a fio é monumental. E o ergotismo é uma doença debilitante, que causa gangrena, restringe o fluxo sanguíneo. É difícil imaginar pessoas envenenadas tendo força para uma maratona dessas. Exato.
E o segundo ponto para mim é o mais forte. Por que todo mundo reagiria da mesma forma? Alucinógenos provocam reações individuais. Uma pessoa pode ver cores, outra pode sentir que está voando. Por que centenas de pessoas iriam reagir a um químico da mesma maneira? Dançando. É um argumento poderoso. Um comportamento coletivo tão uniforme é difícil de explicar só com a química. E tem mais. Waller aponta a questão geográfica. Esses surtos de praga da dança ocorreram quase que exclusivamente ao longo dos rios Reno e Mosela. Eram áreas com climas e colheitas diferentes. A chance do mesmo fungo contaminar todas essas colheitas diferentes, em épocas diferentes, mas não outras regiões da Europa, é estatisticamente muito baixa. Então, se não foi o pão, o que foi? Aí a gente entra no território da mente, que é o que eu acho mais fascinante. Waller propõe a teoria da histeria em massa induzida por estresse. Uma doença psicogênica. Basicamente, a ideia de que a mente pode adoecer o corpo de formas extremas. E para entender isso, a gente precisa pintar o cenário de Estrasburgo em 1518. Não era um lugar feliz. Era um caldeirão de desespero. Anos de fome severa, colheitas destruídas, as pessoas estavam literalmente morrendo de fome. E não só de fome. Doenças como varíola, sífilis, eram epidemias constantes. A medicina era praticamente inexistente. A vida era curta, brutal e cheia de dor. E, acima de tudo, a superstição. Uma superstição fervorosa, aterrorizante. Eles acreditavam que santos e demônios interferiam diretamente em suas vidas, sabe? A vida era uma batalha espiritual constante. Eles estavam no limite absoluto da resistência humana. Nesse contexto, a dança, segundo a teoria do Waller, se torna uma espécie de válvula de escape trágica. Uma psicose induzida por estresse em escala coletiva. E o mais importante, já existia um precedente para isso, né? Não foi o primeiro surto. Não mesmo. As crônicas citam pelo menos outros 7 casos na mesma região. A ideia de uma praga de dança já existia no imaginário popular. O que nos leva à parte talvez mais inacreditável da história. A reação das autoridades. Eles viram centenas de cidadãos se contorcendo e decidiram. Tomar uma atitude. E essa atitude foi um desastre completo. A princípio, eles agiram de forma racional para a época. Consultaram os médicos. E o diagnóstico foi? Descartaram causas sobrenaturais e concluíram que era uma doença natural, causada por sangue quente. Sangue quente? E qual foi a receita médica para isso? A lógica foi: se o sangue está quente, a pessoa precisa expelir esse calor. Então, a solução não foi a sangria, mas algo que hoje soa absurdo. Que era? Eles prescreveram mais dança. Acreditavam que se as vítimas dançassem sem parar, iriam suar a febre. A cura para a dança era dançar até a cura. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A solução deles para um problema de dança compulsiva foi colocar mais música. Exatamente. E eles levaram isso às últimas consequências. As autoridades limparam os mercados, abriram salões e, pasme, mandaram construir um palco de madeira no meio da cidade. Não acredito. É uma das piores decisões de saúde pública da história. E não parou por aí, né? Não. Para garantir que os doentes não parassem, eles contrataram músicos profissionais, flautas, tambores, dia e noite. E como se não bastasse, contrataram dançarinos saudáveis para dançar junto e incentivar os aflitos. Eles transformaram a epidemia num festival macabro. O resultado foi catastrófico, obviamente. Em vez de curar, a medida agiu como gasolina no fogo. O contágio psicológico explodiu. Mais e mais pessoas, vendo aquela cena, entravam em pânico e sucumbiam à compulsão. A cura espalhou a praga de forma avassaladora. Foi um erro monumental, nascido da ignorância da época sobre a psicologia humana. E foi nesse momento de desesperado, quando a cura científica falhou miseravelmente, que a narrativa mudou. Uma inversão de 180 graus. De repente, a música e a dança pública foram proibidas. A nova explicação oficial era de que não se tratava de sangue quente. E sim, uma punição divina,
uma maldição de São Vito. Quem era São Vito e por que ele faria isso? São Vito era um santo conhecido na região e existia uma lenda de que ele tinha o poder de amaldiçoar pecadores, forçando-os a dançar sem controle. Nossa, isso deve ter criado um ciclo de medo terrível. Antes, a pessoa dançava por uma compulsão. Agora, era um santo furioso punindo a cidade. O pavor deve ter se tornado palpável. E aí temos um exemplo clássico e assustador do efeito nocebo. É o oposto do placebo, a crença no mal causando o próprio mal. As pessoas viam os outros dançando e pensavam: se eu não me penitenciar, serei o próximo. Alguns podem ter se juntado à dança por puro pavor, achando que participar daquele ritual de sofrimento poderia, de alguma forma, aplacar a ira do santo. Se a causa agora era religiosa, a cura também precisava ser. E o ritual que se seguiu foi extremamente específico. Muito específico. Os que ainda aguentavam ficar de pé foram levados em peregrinação a santuários de São Vito. Eles tinham que usar sapatos vermelhos, borrifados com água benta. Sapatos vermelhos. Cruzes eram pintadas a óleo nos sapatos, eles seguravam crucifixos, o ar era preenchido com incenso, encantamentos em latim. Foi uma intervenção psicológica em massa. O clímax foi levar todos a uma capela numa montanha para rezar pelo perdão. Depois disso tudo, em setembro, a epidemia finalmente arrefeceu. Parece que a intervenção psicológica funcionou onde a física falhou. Então, no final das contas, o que aconteceu em Estrasburgo? Foi veneno no pão ou pânico na mente? A verdade provavelmente é que não foi uma coisa nem outra. Foi uma tempestade perfeita. Uma combinação de todos esses fatores. Isso. Você tem a base, uma população com o corpo no limite, desnutrida pela fome, vulnerável a qualquer tipo de colapso físico ou mental. Exato. Sobre essa base frágil, podemos adicionar a possibilidade deles estarem sim consumindo grãos levemente contaminados com o fungo do ergot. Talvez não o suficiente para causar o envenenamento clássico, mas o bastante para agir como um gatilho neurológico para desestabilizar a química do cérebro de pessoas que já estavam no limite. E esse gatilho físico foi acionado no pior ambiente possível, uma cultura mergulhada em medo. A crença na maldição de São Vito forneceu o roteiro, o formato que a histeria tomaria. A mente deu forma ao caos. O medo de uma praga da dança acabou criando a própria praga da dança. É um vislumbre chocante do poder que a mente coletiva tem sobre o corpo. E a investigação nos deixa com uma pergunta inquietante. Se a mente pode forçar o corpo a dançar até a morte sob o peso do medo e da superstição, que outros comandos extremos ela poderia dar sob as condições erradas? Sigam o canal e ativem o sininho para não perder a próxima investigação.